Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Vocês lembram desse vídeo? É, lindo dia. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho. E continuamos a nossa semana, né? Com as mini lives integrativas. Hoje, novamente, aqui de São Paulo. Todos os vídeos semana passada foram feitos lá de Campo Grande. Esse plastiquinho aqui foi que eu levei as caixinhas para poder sortear semana passada. Mas antes de tirar, né, não sortear em si, a carta da semana, a carta tema, toda terça-feira, ao iniciar aqui as mini lives, na terça-feira é o dia da tiragem, mas também é o dia de relaxar a mente. Porque tudo começa pela nossa mente. Se a gente não trabalha as nossas crenças, não programa o que a gente gostaria, não programa o nosso estado de espírito, a gente não desenvolve um foco, não desenvolve uma programação mental. E a gente está sempre sendo programado mentalmente. Pode reparar, a gente abre aqui o Instagram, a gente pode estar tranquilo, ele começa a ler alguma coisa, ou ouve alguém falando alguma coisa no vídeo. E se forem coisas legais, assim, coisas motivadoras, você vai programar sua mente daquela forma. Agora, se você, por exemplo, segue várias contas de notícias trágicas, pessoas que vão estar passando situações desanimadoras, é melhor desistir mesmo, não vamos fazer isso, vai ser essa programação mental que você vai pegar. Então, por isso que muitas pessoas falam dessa questão tanto do ritual do sono, né? Você tirar ali a telinha, ir para um papel, ler, né? Dar uma acalmada, uma meditada, rezar para quem, né? Seja para o que for, né? De acordo com a sua crença aí, para você ir acalmando e fazendo a higiene para dormir, higiene da mente para dormir. E também é muito importante a gente fazer essa higiene da mente ao acordar, porque os próprios sonhos que a gente tem à noite, eles são uma forma de higiene da nossa mente, né? Então a gente pode às vezes ter pesadelo, dependendo do que a gente ficou, né, com angústia, do que a gente reprimiu ali durante o dia. Ou pode ser também, que eu fui dormir pensando com raiva, com medo de alguma coisa. E no sonho isso se manifesta. Pode acontecer de vir uma manifestação oposta àquilo que a gente está vivenciando. Nossa, eu fui dormir super tranquila e eu tive pesadelo. Ainda assim foi uma limpeza. Ao contrário, eu também fui muito brava, assim, ainda tive um sonho, nossa, que me reenergizou, que me acordou com uma outra energia para enfrentar a vida ali, né? Pode acontecer, mas quando a gente vai se tornando adulto, se tornar adulto é se tornar responsável pelos próprios processos, pela própria vida também, né? Parte não é controlador, mas responsável. Quando a gente é responsável por algo, não é que cada coisa vai sair da nossa maneira, mas a gente vai se preparar para aquilo. A gente vai olhar para aquilo e vai enfrentar da melhor maneira que a gente puder ali, né? Então, retomando, né, isso que eu falei agora no começo, sobre a gente iniciar a semana preparando a nossa mente, todas as lives que eu trago aqui, não deixe de negar o desafio, as sombras de cada tema que a gente trabalha,
mas trazemos também novas perspectivas, porque novas perspectivas ampliam nossa visão, ampliam para onde a gente caminha, ampliam como a gente caminha. E isso é muito essencial na nossa jornada. E vamos então para a tiragem do tema da semana, que a gente tira aqui sempre do Oráculo da Deusa, que é um oráculo muito bacana. Eu comprei até antes de eu decidir me tornar terapeuta. No tempo que eu frequentava tinha esse oráculo e ele me chamou muito. Eu achei ele muito bom, porque não só tinha a energia de uma deusa, né? Mas um tema que faz você refletir. E daí por isso também que eu escolhi como de certa forma, um guia, né? Em relação aos temas, em relação ao que é colocado aqui, porque ele é bem completinho. E a carta que saiu, acho que é uma carta linda e um tema bem intenso para muitas pessoas. Saiu a carta Rhiannon, dúvida. Bom dia, Larissa. Chegou juntinho com o tema dessa semana, Rhiannon, dúvida. E a dúvida, ele é um tema que para todos nós é algo que é muitas vezes muito profundo. Quando a gente tem dúvida, lindo dia, é muito difícil a gente se movimentar, né? E por isso que os processos de autoconhecimento, eles são muito essenciais para trazerem mais clareza pra gente, porque realmente, quando vem a Rhiannon, é pra gente ter essa atenção, quando tem a dúvida, é pra gente parar por um segundo, né, e reavaliar tudo que está à nossa volta, pra gente poder caminhar com um pouquinho mais de confiança, né? A vida exige muita confiança da gente. Não é que a gente vai ter 100% de certeza nas coisas. Se a gente for esperar 100% de certeza, a gente não age. Porque a gente não tem como dominar todas as variáveis. Mas se a gente não trabalha esse tema aqui que saiu, a dúvida, é difícil a jornada. Então, vou ler agora o poema dessa carta aqui. Rhiannon, dúvida. Eu não tinha certeza. Afinal, meu rosto estava sujo de sangue. Todos os dedos apontavam para mim. Poderia eu tê-lo assassinado? Meu filho, ainda criança, meu próprio filho, no meu sonho, fui acusada e considerada culpada, e duvidei de mim. Por 7 longos anos, fiz papel de cavalo para os hóspedes do meu marido, Will, considerados carregando-os pela corte, levando-os de volta. E foram muitos os momentos em que duvidei de mim, eu e todos os outros seres humanos, porque eu era do além. Tudo era possível. Da mitologia sobre essa carta. A deusa, cavalo galesa do inferno, Rigatona, ou grande rainha, era o nome original de Rhiannon. Sua história foi reduzida a uma espécie de conto de fadas, e seu nome deixou de ser grande rainha. Embora não fosse humana, casou-se com... É um nome bem diferente, eu acho que é Piuil, um mortal, e deu-lhe um filho que desapareceu ao nascer. As donzelas que a atendiam esfregaram o sangue de um animal de estimação no rosto de Rhiannon e a acusaram de ter comido o filho. Rhiannon foi condenada a carregar todos os hóspedes do marido nas costas. Quando seu filho reapareceu, depois de 7 anos, todos viveram felizes para sempre. Uma história bem intensa, né? Que a Rhiannon traz.
mas eu acho que tem tudo a ver com essa questão da dúvida. A dúvida é uma coisa que muitas vezes nos come por dentro, né? Será que aconteceu dessa forma? Será que aconteceu de outra forma? Será que eu vou conseguir? Será que o que eu fiz foi bom o suficiente? Será, né? A dúvida, ela traz ali. E a dúvida vem muitas vezes também quando uma fonte externa aponta coisas pra gente, né? A gente fica impressionado por coisas que a gente cresceu, né? Falando de relaxamento, quando a gente fala do nosso processo de crescimento, o que a gente ouviu repetidamente lá na infância dos nossos pais. Inicialmente, a primeira vez que alguém falou aquilo ali pra gente, né, a nossa criança que ainda estava ali conectada com a essência, ficou assim, não, imagina, não é isso. Mas aí, ouviu repetidamente, diversas e diversas vezes a mesma coisa. E aquela certeza que a gente tinha dentro de nós começa a se tornar dúvida. Várias situações na nossa vida, né, vão fazendo a gente ficar com dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Dependendo das pessoas que a gente anda. Bom dia, Andresa. Dependendo do grupo que a gente anda ali, né, as pessoas podem estar num momento mais pessimista da vida. E daí você tá com um projeto todo animado e fala, não, gente, eu vou fazer tal coisa. E daí, se as pessoas que estão com você, elas não estão com aquela mentalidade de crescimento, elas estão mais pessimistas, elas vão falar, nossa amiga, pra que você tá tentando isso? Não precisa, já tá bom como você está. E vão te incentivar a ficar naquela zona de conforto. E você vai ouvir as pessoas que estão ali em volta, que estão no momento delas mais acomodadas, falando aquilo, e você vai começar a duvidar. Nossa, é mesmo, né? Eu já faço bastante coisa. Você começa a duvidar de si. Então, a importância da gente diariamente estar trabalhando a nossa mente, diariamente, estar percebendo as nossas crenças, não precisa de trabalhar exaustivamente, né? Porque eu até explico isso para as pessoas, que até a autoobservação excessiva, se a gente não faz nossos movimentos, isso gera mais dúvida, isso gera menos movimento. Então, é um orar e vigiar, e eu adiciono uma questão aí, e o agir, né? Baseado nesse orar e vigiar, a gente agir, que é o que a gente sempre trabalha aqui às quartas-feiras, o corpo físico, para não ficar só na mente. Porque a mente é abertura, a mente é poderosa. Quando a gente trabalha as nossas crenças, a gente se reempodera do que é verdade pra gente. Se a gente tá com a mente toda fragmentada, a gente tá ouvindo de diversas fontes, diversas coisas. Eu ouço um podcast de uma pessoa que é dessa área e ela fala para ir para Y. Eu ouço um podcast de outra pessoa que fala aí para Z. Dando um exemplo, né, nutrição. Se a gente for ver, existem muitas questões que uma hora falam, não, coma muito ovo, que é muito bom. E daí vem uma outra pessoa e fala, não coma ovo, né? A gente precisa se informar através da ciência, do que está saindo, ouvir o nosso próprio corpo, que o nosso corpo, ele é uma fonte que nos dá significados do que é verdade, verdade para nós, verdade de fazer sentido, né? Ele traz essa fonte. Bom dia, Georgia. Então, quando a gente se conecta com a nossa verdade essencial, a gente vai além das dúvidas, porque esse mundo, ele vai ter diversas mensagens, e não quer dizer que todas as mensagens que não são verdade para nós
são mensagens mentirosas, não são mensagens verdadeiras. Às vezes aquela mensagem não faz sentido para nós nesse momento da nossa vida, nesse momento da nossa jornada. Por isso que quando a gente fala de terapias integrativas, lindo dia, a gente fala de terapias integrativas, fala de autoconhecimento, não há uma resposta única, é uma resposta para cada pessoa naquele momento. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas falam assim: não desista nunca, persista, o que você começou vai até o fim, certo? É uma mensagem legal, uma mensagem de resiliência para a pessoa fazer os movimentos. Mas e se eu fico martelando isso, não desista nunca, não desista nunca, para uma pessoa que tá numa situação, num relacionamento tóxico, num relacionamento que ela está sofrendo violência repetidamente naquele relacionamento. E eu fico martelando, não desista nunca, não desista nunca. Às vezes, a pessoa falar, chega, basta, não quero mais essa situação, é o que vai ser essencial para aquela pessoa. E ao contrário, pode ser verdade. Pode ser que seja, sim, importante essa mensagem de resiliência, né? Pare de desistir do que é importante para você, para uma pessoa que começa os projetos e por dúvida e por medo, ela abandona. Então, né, trazendo aqui a abertura dessa semana em relação a esse tema dúvida, é importante, a dúvida faz parte do processo. Porque se a gente nunca tiver dúvida, a gente está sendo arrogante, a gente está achando que a gente sabe tudo, a gente perdeu a nossa humildade perante ao mundo, né? Temos tanto a conhecer. Mas a dúvida excessiva, ela nos prende, ela nos paralisa. Então, nós vamos integrar esse tema com equilíbrio. E vamos agora para a parte final aqui, né? As lives duram sempre cerca de 20 minutos. E eu vou fazer, então, conosco uma meditação bem rápida para a gente ir abrindo a nossa mente, abrindo o nosso corpo para esse portal, para esse tema que se manifesta aqui para a gente. Então, eu pedi para você aí se ajustar na cadeira, na cama, onde você estiver, ficar sentado ou deitado da maneira mais confortável possível. Eu geralmente recomendo estar sentado, porque com a coluna reta, principalmente como a gente está falando da mente aqui, entra um influxo de energia que é mais intenso para a gente fazer essa reprogramação. Então vamos lá. Sentem-se, fechem os olhos, inspire profundamente, solte pela boca, inspira pelo nariz, solte pela boca. E mais uma vez, bem profundo, inspirando, trazendo esses influxos de inspiração e soltando todo o desnecessário. E vamos dando comando para o nosso corpo, para ele relaxar desde o topo da cabeça, passando pelo nosso rosto, passando pelo nosso tórax, ombros, braços, mãos, dedos, relaxando também a nossa perna até os nossos pés, relaxando todo o nosso corpo. E ao relaxar o nosso corpo, a gente abre espaço, libera dúvidas, libera ressentimentos, libera por esse instante crenças. A gente, ao relaxar, a gente abre espaço para deixar tudo que foi no dia de ontem, tudo que foi semana passada, tudo que aconteceu no mês passado, a gente vai liberando
e se permitindo estar no aqui e no agora. A gente vai se permitindo nos conectarmos ao nosso corpo, às nossas sensações. O nosso corpo, quando sintonizado, quando relaxado, ele pode estar conosco no presente. O presente, que é o momento onde cada um de nós pode co-criar, pode perceber qual é a sua verdade, o que precisa estar claro neste exato momento. E quando estamos no presente, as dúvidas podem vir surgindo, questionamentos, perguntas, mas você se permite não se apegar a apenas uma verdade, apenas um modo de vista. E com essa abertura de perspectiva que a gente vai programando para essa semana, a gente vai entendendo que a dúvida, o questionamento, eles fazem parte, mas que também a gente não precisa se apegar a nada disso, que nós podemos conviver com a dúvida, ela também faz parte, mas ela não precisa ocupar um espaço maior do que o necessário. Então, ela não precisa de nos levar com ansiedade para o futuro, nem com medo ou ressentimento ou culpa para o passado. Nós estamos no aqui e agora. Repita mentalmente: eu estou no aqui e no agora. Eu estou no aqui e no agora. Eu estou no aqui e no agora. E nesse instante eu posso me conectar com a minha verdade. E nesse instante eu posso me conectar com a minha verdade. E nesse instante eu posso me conectar com a minha verdade. Inspire profundamente. Vá soltando novamente pela boca. Vá se espreguiçando, abrindo os olhos, retornando no aqui e no agora. Vamos nos abrindo para essa semana. Vamos integrando a dúvida como questionamento. Vamos reconhecendo a verdade que está dentro de nós, nunca deixa de estar dentro de nós. E a gente pode acessar a cada momento. E eu vou os deixando por aqui, agradecendo a presença de vocês aqui hoje na live, desejando um lindo dia, uma linda semana. E amanhã estaremos aqui novamente para trabalhar o nosso corpo em relação às dúvidas, nos sintonizarmos mais profundamente com o que pode nos paralisar, com o que pode nos enredar, relacionado a esse tema. Gratidão, um grande abraço e até amanhã.